Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Supremo determina o fim da prisão domiciliar do ex-prefeito Marcelo Crivella. Anvisa libera a importação de mais 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Governo federal aumenta limite de armas e munições por pessoa com certificado. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. O Supremo Tribunal Federal revogou agora à noite a prisão domiciliar do ex-prefeito Marcelo Crivella. Então, vamos direto para o Rio de Janeiro com o repórter Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro. Boa noite para você. Boa noite, Patrícia. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes. O ministro considerou que Marcelo Crivella não é mais prefeito do Rio, não havendo necessidade de manter a prisão domiciliar para impedir que ele prejudicasse o andamento do processo. O ex-prefeito foi preso no dia 22 de dezembro, há poucos dias de deixar o cargo. No dia seguinte, ele recebeu o benefício de prisão domiciliar, situação que estava até o momento. Marcelo Crivella foi monitorado com tornozeleira eletrônica e seguiu afastado do cargo até o fim do mandato no dia 31 de dezembro. O ex-prefeito foi denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de chefiar um esquema de enriquecimento ilícito. Os advogados do ex-prefeito garantem que não há nada que comprove as acusações. O ex-prefeito vai ter que entregar o passaporte e não poderá ter contato com outros investigados. Agora há pouco eu entrevistei o advogado dele. Vamos ouvir. A trajetória de vida política e a própria vida privada dele, ela por si só demonstra o caráter falacioso das denúncias, né? Crivella é um homem íntegro, é um homem que dedicou a maior parte da sua vida às populações mais carentes e, tecnicamente, no âmbito da acusação, não há nenhum tipo de prova que sustente a narrativa acusatória. O Ministério Público trabalha a partir de uma tese de que o Marcelo Bezerra Crivella, o ex-prefeito, ele seria uma espécie de autor intelectual. Mas, repito, não há nenhum tipo de prova que sustente essa hipótese. O argumento do Ministério Público ele é insólido. Desde o início, a imposição das medidas cautelares, elas já se mostravam irrazoáveis, desnecessárias e desproporcionais. Essa decisão ela se revela acertada e agora a gente acredita cada vez mais na justiça. A Anvisa autorizou a Fiocruz a importar da Índia mais um lote de doses da vacina de Oxford AstraZeneca contra a Covid-19. Vamos falar com Yuri Ascar. Boa noite. São quantas doses e quando chegou ao Brasil, hein, Yuri? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. São mais 2 milhões de doses, mas a Fiocruz ainda não tem uma estimativa de quando chegam ao país. A previsão da farmacêutica AstraZeneca é entregar ao todo 10 milhões de doses para a Fiocruz até o mês que vem. O aval da Anvisa veio 2 dias depois do pedido de importação. A decisão foi rápida porque já havia uma autorização anterior, também de 2 milhões de doses, produzidas pelo mesmo Instituto Serum, o maior fabricante mundial de vacinas. E a Fiocruz começou a envasar as primeiras doses produzidas aqui a partir da matéria-prima que veio da China. Mas a aplicação ainda depende de outra autorização da Anvisa, que deve fazer uma nova análise da documentação. O governo de São Paulo vai colocar 1.000 fiscais para impedir aglomerações nesses dias que haveria o carnaval. O Leandro Stoliar tem os detalhes para a gente. Boa noite, Leandro. Como é que vai funcionar? Oi, Patrícia. Boa noite a todos. Esses 1.000 agentes vão estar espalhados pelas ruas de várias cidades do estado até terça-feira de carnaval. Eles vão fiscalizar locais onde pode haver festas clandestinas e multar quem não estiver usando máscara. Então vamos lá, quem for pego na rua sem máscara vai pagar uma multa de R$ 524,59. Os estabelecimentos comerciais que permitirem a entrada de pessoas sem esse item de proteção podem ser multados em R$ 5.000. Algumas cidades do litoral de São Paulo, como Santos e Guarujá, vão fazer barreiras sanitárias para controlar a entrada de turistas.
Já nos aeroportos, a barreira é financeira mesmo, né? Porque o preço das passagens aéreas subiu até 220% em comparação com o mês passado. A maior alta foi na ponte aérea Rio-São Paulo. Patrícia. Esquema rigoroso que também pesa no bolso, né, Leandro? Obrigada pelas suas informações. Olha, o governo de São Paulo sancionou a lei que prevê multa, viu, para quem furar a fila de vacinação contra a Covid-19. A multa pode chegar a R$ 98 mil se o imunizado for agente público. E se houver ordem ou consentimento, o superior dele também vai ser punido. E em Belo Horizonte, bares e restaurantes têm que baixar as portas para evitar aglomerações durante o feriado de carnaval. Vamos saber o que acontece com quem descumprir essa regra? Com ela, Virginia Nalon. Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você. Os locais que desrespeitarem essa determinação podem ser multados e interditados pelos fiscais da Prefeitura. A venda de bebidas alcoólicas foi limitada entre 11 da manhã e 3 da tarde, de segunda até quarta-feira de cinzas. As festas de carnaval foram proibidas, não apenas aqui na capital mineira não, viu? Mas em todo o estado. E ainda assim, há expectativa do aumento de número de casos depois do carnaval. Exatamente por causa dessas festas clandestinas, viu, Patrícia? Obrigada, Virgínia. O Ministério da Saúde informou que a variante brasileira do coronavírus já foi identificada em pelo menos 10 estados. Então, vamos voltar com Yuri Ascar, direto de Brasília. Yuri, quais são esses estados? Patrícia, além do Amazonas, a variante brasileira do vírus já foi identificada no Ceará, no Espírito Santo, no Pará, na Paraíba, no Piauí, no Rio de Janeiro, em Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Outros 15 países já identificaram a mutação brasileira do vírus em seus territórios. Segundo uma investigação preliminar da Organização Mundial da Saúde, a mutação de Manaus pode reduzir a neutralização de anticorpos e, assim, elevar o contágio. Mas ainda são necessários estudos mais aprofundados. O Ministério da Saúde também informou que outra variante, a do Reino Unido, foi identificada aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Patrícia. Obrigada, Yuri. No Rio Grande do Sul, 16 regiões das 21 estão em bandeira vermelha. Vamos saber o que isso significa com Vitor Costa? Boa noite. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Esse resultado indica o alto risco para esgotamento da capacidade hospitalar e alerta para a velocidade de propagação do vírus aqui no estado. Além das 16 regiões em bandeira vermelha, 5 estão em laranja. Na véspera do carnaval, o governo também fez alertas sobre cuidados e o estágio da doença no Rio Grande do Sul, já que foi registrado um aumento no número total de leitos de UTI ocupados. Patrícia. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Os laboratórios norte-americanos Pfizer e Moderna vão iniciar os testes da vacina contra a Covid-19 em adolescentes. E quem traz as informações é a correspondente Evelyn Bastos. A nova fase de testes clínicos inclui voluntários a partir dos 12 anos. Menores de 16 anos ainda não estão sendo vacinados em nenhum lugar do mundo. Isso porque ainda não há comprovação de que os imunizantes sejam seguros e eficazes para essa faixa etária. Do total de mortes em todo o país, menos de 1% foram de menores de 21 anos. Por conta desse baixo índice de mortalidade, é que as crianças estão no fim da fila para receber a vacina. Outras 3 empresas, entre elas a AstraZeneca, que produz uma vacina em parceria com a Fiocruz, já anunciaram que vão iniciar em breve os testes em adolescentes. Patrícia. Obrigada, Evelyn. E aqui, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 9.765.000 casos de coronavírus. São mais de 237 mil mortos. Foram 1.288 registros de mortes nas últimas 24 horas. E nesse mesmo período, 34 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. No total, já são 8.678.000 pacientes curados e 849 mil seguem em acompanhamento. Então vamos ver agora como está a vacinação em todo o país. Quase 5 milhões de pessoas receberam a primeira dose. No Amazonas, um dos estados mais afetados pela pandemia, são pouco mais de 179 mil pessoas, o que equivale aí a 4,16% da população.
A Bahia é o estado do Nordeste com maior número de casos confirmados e por lá foram vacinadas 366.446 pessoas, ou 2,45% da população. No Sudeste, o Rio de Janeiro aplicou vacinas em 351 mil pessoas, o que equivale a 2,02%. E São Paulo continua aí com o estado que tem o maior número de vacinas aplicadas, 1.384.000, quase 3% dos que moram no estado. Vamos mudar de assunto. Em Israel, novos dados sugerem que a vacinação no país está sendo eficaz contra o coronavírus. A preocupação agora é com os jovens e quem traz os detalhes é a correspondente Bianca Zanini. O número de jovens que foram internados com o vírus em Israel superou essa semana o número de novas hospitalizações entre pessoas acima de 60 anos. Mais de 80% dos idosos em Israel já receberam a vacina e apenas um pouco mais de 20% dos cidadãos mais jovens receberam as 2 doses. Isso sugere que o imunizante está funcionando. Enquanto isso, Israel tem saído aos poucos do 3º bloqueio nacional. O país registrou menos de 5 mil novos casos de Covid-19, o índice mais baixo desde janeiro. De Tel Aviv, Bianca Zanini. O governo federal alterou 4 decretos que regulam a compra de armas de fogo e munição por agentes de segurança, atiradores e colecionadores. Vamos voltar a Brasília com Yuri Ascar, que volta para explicar para a gente o que foi que mudou, né, Yuri? É com você. Pois é, Patrícia. De acordo com o governo, as medidas reduzem a burocracia e aumentam a clareza sobre a regulamentação. Os decretos facilitam a compra e o registro de armas de fogo. Entre as alterações estão o aumento de 4 para 6 do número máximo de armas permitidas para pessoas com certificado de registro, também a possibilidade de substituir o laudo de capacidade técnica por um atestado emitido por clubes de tiro, a permissão para que atiradores comprem até 60 armas e caçadores até 30, sem necessidade de autorização do Exército, e a elevação de 1.000 para 2.000 recargas de cartuchos que podem ser adquiridas por ano pelos atiradores esportivos. Policiais, integrantes das Forças Armadas ou do Ministério Público podem adquirir 2 armas a mais de uso restrito. Patrícia. Obrigada, Yuri. Bom descanso e bom fim de semana para você. O governo do presidente Joe Biden vai retomar o projeto de fechamento da prisão de Guantánamo, que fica em Cuba. A iniciativa foi promessa do ex-presidente Barack Obama em 2009, mas teve forte oposição na época. Atualmente, 40 detentos cumprem pena no local, incluindo aí terroristas condenados por planejar os ataques de 11 de setembro. Em meio a essa discussão sobre o possível retorno do auxílio emergencial, o dólar registrou queda de 0,27% nesta sexta-feira, vendido a R$ 5,37. Na semana, a moeda americana acumulou queda de 0,17%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,11%, fechando acima dos 119 mil pontos. E na semana, o Ibovespa caiu 0,67%. E você vai ver agora as imagens de um resgate emocionante. Uma menina de 4 anos brincava numa cidade da Síria quando caiu em um poço. Voluntários do grupo Capacetes Brancos foram chamados. Eles são famosos pelos resgates no país em guerra. Uma câmera presa ao socorrista gravou o salvamento, que durou cerca de 1 hora. Depois de descer alguns metros, o voluntário ainda precisou procurar pela garotinha e só conseguiu encontrá-la pelo choro. A menina, assustada, ainda chorava bastante. Ela chamava pela mãe e pedia pela boneca. O voluntário tentou acalmar a criança e pediu para ver a mão dela, que parecia machucada. O nome da garotinha é Samaya. Apesar do susto, ela foi salva sem ferimentos. Graças a Deus, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h35 da manhã. Você fica agora com as imagens que marcaram esta semana. Um bom fim de semana para você. Obrigada pela companhia e boa noite.